Os 12 apóstolos, homens comuns com uma missão extraordinária. Os 12 apóstolos de Jesus Cristo foram homens comuns, vindos de origem simples, pescadores, agricultores e artesãos. Cada um deles deixou para trás sua vida cotidiana para seguir a Jesus, dedicando-se totalmente à missão de anunciar o Evangelho após a sua ressurreição. Foram testemunhas vivas desse evento central do cristianismo e, com coragem, enfrentaram perseguições severas e até a morte por causa da fé. Nenhum deles teve um fim pacífico. Suas mortes foram marcadas por sofrimento e martírio, refletindo a intensidade de sua devoção. Ao longo dos séculos, histórias sobre os destinos dos apóstolos foram sendo preservadas por meio da Bíblia, de tradições da Igreja e de registros históricos. Essas narrativas são carregadas de mistérios, controvérsias e atos de profunda fé. A seguir, veremos a história de alguns deles. André, irmão de Simão Pedro, nasceu em Betsaída, uma cidade de pescadores às margens do Mar da Galileia. Desde jovem, trabalhou na pesca com sua família, o que moldou seu caráter resiliente. Antes de seguir Jesus, André foi discípulo de João Batista. Certo dia, ao ouvir João apontar Jesus como o Cordeiro de Deus, André, movido pela fé, seguiu imediatamente o Messias. Foi um dos primeiros a reconhecê-lo como o Cristo e correu para contar a novidade ao irmão Pedro, levando-o até Jesus. Após a ascensão de Cristo, André dedicou-se à pregação do Evangelho. Evangelizou regiões como a Grécia, a Ásia Menor e, segundo algumas tradições, até partes da Rússia. Ele era conhecido não apenas por falar a grandes multidões, mas por alcançar pessoas individualmente, com atenção e cuidado, assim como fizera com seu irmão Pedro. O fim de sua vida foi marcado pelo martírio na cidade de Patras, na Grécia. Por causa do sucesso de sua pregação, foi preso e condenado à morte. Amarraram-no a uma cruz em forma de X, hoje conhecida como Cruz de Santo André. Essa forma de crucificação prolongava o sofrimento, pois o corpo não era pregado, mas preso com cordas. Mesmo assim, André passou 2 dias pregando aos que o observavam, incentivando-os a crer em Jesus. Sua fé até o último suspiro converteu muitos que presenciaram sua morte. Antes de se tornar uma figura central do cristianismo, Pedro se chamava Simão. Ele morava em Cafarnaum, uma vila próspera de pescadores à beira do Mar da Galileia. Sua vida era simples, baseada no trabalho duro com redes e barcos, ao lado de seu irmão André. Foi justamente André quem o apresentou a Jesus depois de ouvir João Batista. A vida de Simão mudou drasticamente a partir de um encontro com Jesus, narrado no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Num dia aparentemente comum, Jesus, rodeado por uma multidão, pediu para usar o barco de Simão como púlpito. Após ensinar o povo, Jesus mandou Simão lançar as redes ao mar, mesmo depois de uma noite de pesca infrutífera. Simão hesitou, mas obedeceu, e foi surpreendido com uma pesca tão abundante que as redes quase se romperam. Reconhecendo que aquele homem era especial, Simão caiu de joelhos e declarou ser um pecador. Jesus, então, o chamou para uma missão ainda maior. De agora em diante, você será pescador de homens. Esse chamado deu início à trajetória de Pedro como um dos discípulos mais próximos de Jesus. Ele se tornou um dos principais líderes da igreja primitiva, pregou com ousadia, realizou milagres e, mais tarde, foi martirizado em Roma. Segundo a tradição, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer da mesma forma que seu Senhor. O chamado de Jesus foi um convite para uma vida de propósito e mudança. Simão e seu irmão André não hesitaram, deixaram tudo para trás e seguiram o Mestre. Essa decisão marcaria o início de uma jornada extraordinária, onde Simão, agora chamado Pedro, teria um papel fundamental na expansão do cristianismo e na formação da igreja. Desde o momento em que começou a caminhar com Jesus, Pedro passou por um intenso processo de aprendizado e transformação. Ele testemunhou milagres incríveis, ouviu ensinamentos revolucionários e viveu experiências que mudariam para sempre sua visão sobre Deus, o mundo e a si mesmo. Pedro viu com os próprios olhos Jesus curar os doentes,
expulsar demônios e ensinar com uma autoridade que ninguém jamais havia demonstrado. Um dos primeiros sinais do poder divino de Jesus ocorreu em uma sinagoga de Cafarnaum, onde um homem possuído por um espírito maligno foi libertado apenas com uma ordem de Jesus, deixando todos, inclusive Pedro, impressionados. Outro momento marcante foi quando Jesus curou a sogra de Pedro, que estava acamada com febre. Com um simples gesto, Jesus a levantou, curada. Esse milagre, realizado dentro da casa de Pedro, fortaleceu ainda mais sua fé, mostrando que o poder e a compaixão de Jesus não estavam restritos aos espaços públicos, mas também se manifestavam nas situações mais pessoais. Os ensinamentos de Jesus, sempre transmitidos por meio de parábolas simples, mas profundas, desafiavam Pedro e os demais discípulos a enxergar além do óbvio. Muitas vezes, Pedro pedia explicações adicionais, demonstrando seu desejo sincero de compreender a verdade espiritual que Jesus revelava. Aos poucos, Pedro foi sendo moldado como um verdadeiro líder, preparado para a grande missão que o aguardava. Entre as muitas experiências marcantes, uma das mais impactantes para Pedro foi a transfiguração de Jesus. Conforme relatado em Mateus 17, Jesus levou Pedro, Tiago e João a uma montanha, e diante deles foi transfigurado. Seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Moisés e Elias apareceram e conversaram com Jesus. Pedro, tomado por espanto e reverência, sugeriu construir tendas para os três. Mas naquele momento, uma nuvem luminosa os envolveu, e uma voz celestial declarou: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado. A ele ouvi." Esse episódio confirmou para Pedro que Jesus era mais do que um mestre. Ele era, de fato, o Filho de Deus. Essa revelação reforçou profundamente sua fé e o preparou para os desafios futuros. No entanto, Pedro não era um homem sem falhas. Sua jornada de fé foi marcada por altos e baixos, momentos de coragem e também de fragilidade. Um exemplo disso aconteceu quando ele caminhou sobre as águas. Após o milagre da multiplicação dos pães e peixes, Jesus ordenou aos discípulos que atravessassem o mar enquanto ele orava. Durante a travessia, uma tempestade os atingiu e Jesus apareceu andando sobre as águas. Pedro, impulsivo, pediu para ir até ele. Jesus o chamou e Pedro começou a andar sobre o mar. Mas, ao se distrair com o vento forte, teve medo e começou a afundar. Clamando por ajuda, foi imediatamente socorrido por Jesus, que o repreendeu com carinho. "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Esse momento é carregado de significado. Mostra que a fé pode nos levar a fazer o impossível, mas também revela como o medo e a dúvida podem nos fazer tropeçar. A mão estendida de Jesus simboliza a graça divina, sempre pronta para nos levantar quando vacilamos. Outro episódio profundamente marcante e doloroso foi a negação de Jesus. Na noite da prisão de Jesus, Pedro o seguiu à distância até a casa do sumo sacerdote. Enquanto Jesus era interrogado, Pedro se misturou à multidão. Por 3 vezes, foi reconhecido como um dos seguidores de Jesus, e por 3 vezes negou conhecê-lo. Quando o galo cantou, ele se lembrou das palavras de Jesus: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." Tomado pelo arrependimento, Pedro chorou amargamente. Esses momentos de falha, porém, não definiram Pedro. Pelo contrário, revelaram sua humanidade e mostraram como a graça de Cristo é capaz de restaurar e transformar até mesmo os corações mais quebrantados. Mais tarde, após a ressurreição, Jesus restauraria Pedro com amor e o confirmaria como líder, dizendo: "Apacenta as minhas ovelhas." O momento em que Pedro chorou amargamente após negar Jesus é um dos episódios mais emocionantes e humanos da Bíblia. Aquele choro profundo revelou sua dor, culpa e arrependimento por ter falhado com seu mestre no momento mais difícil. Antes, ele havia demonstrado coragem, mas agora se via dominado pelo medo, um contraste que revela a vulnerabilidade até dos mais fiéis seguidores. Mas a história de Pedro não termina em sua queda. Ao contrário, ela se transforma em uma poderosa narrativa de perdão e restauração. O reencontro entre Jesus e Pedro, após a ressurreição, foi decisivo. Em João 21,
vemos Jesus chamando Pedro para uma conversa à beira do mar da Galileia, local onde tudo havia começado. Após uma nova pesca milagrosa, Jesus compartilha uma refeição com os discípulos e então se volta a Pedro. Jesus pergunta 3 vezes: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro, mesmo entristecido pela repetição da pergunta, responde com sinceridade: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. A cada resposta, Jesus confia a ele uma missão: apacenta os meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. Esse diálogo representa não apenas o perdão de Jesus, mas a completa restauração da dignidade e do chamado de Pedro. Cada afirmação de amor reverte simbolicamente as 3 negações. E mais que isso, Jesus o encarrega de pastorear o rebanho, estabelecendo Pedro como líder da igreja nascente. Esse momento mostra o poder do amor incondicional de Cristo. Ele não apenas perdoa, mas também restaura, fortalece e capacita. A partir daí, Pedro, agora curado e fortalecido, torna-se a pedra sobre a qual Jesus edificaria a fé cristã. O papel de Pedro se tornaria ainda mais evidente no dia de Pentecostes, descrito em Atos 2. Os discípulos estavam reunidos quando um som como um vento poderoso encheu o local. Línguas como de fogo pousaram sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo, passando a falar em diversas línguas. O fenômeno atraiu uma multidão de pessoas de várias partes do mundo. Foi então que Pedro, tomado pelo Espírito, levantou-se e fez um poderoso discurso. Com clareza e autoridade, Pedro explicou que aquilo era o cumprimento da profecia de Joel e que Jesus, o Nazareno crucificado, era o Messias prometido. Ele falou sobre a morte e a ressurreição de Cristo, afirmando que agora Jesus estava exaltado à direita de Deus. Suas palavras tocaram profundamente o coração da multidão, que perguntou: "O que devemos fazer?" Pedro respondeu com firmeza: "Arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo." Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas aceitaram a mensagem e foram batizadas, um marco no nascimento da igreja cristã. A partir daí, Pedro passou a liderar de forma visível e inspiradora. Ele não era mais o homem que afundou nas águas ou que negou Jesus com medo. Era agora um apóstolo cheio de fé, coragem e sabedoria. Um exemplo disso está em Atos 3. Pedro e João estavam indo ao templo quando encontraram um homem paralítico que pedia esmolas na porta chamada Formosa. O homem os olhou esperando receber algo. Mas Pedro, fixando o olhar nele, disse: "Olhe para nós." Então afirmou: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." Pedro o segurou pela mão, e o homem se levantou imediatamente, andando e louvando a Deus. Esse milagre foi apenas um entre muitos sinais de que Pedro havia se tornado um canal do poder de Deus. Sua liderança, coragem e fé moldaram a igreja em seus primeiros anos, mesmo em meio a perseguições. A trajetória de Pedro, da queda à redenção, da dúvida à liderança, continua sendo uma das mais inspiradoras da fé cristã, mostrando que ninguém está além da restauração divina e que Deus pode usar até nossas falhas para cumprir seus propósitos. Pedro pegou o homem pela mão direita e o levantou imediatamente. Os pés e tornozelos do homem ficaram firmes e ele começou a saltar. Pôs-se de pé e caminhou. Junto com Pedro e João, entrou no templo andando, saltando e louvando a Deus. Toda a multidão viu o homem andando e louvando a Deus, ficando cheia de admiração e surpresa pelo que havia acontecido. Esse milagre não só restaurou a saúde do homem, mas também teve um impacto espiritual profundo na comunidade. A multidão se reuniu ao redor de Pedro e João, e Pedro aproveitou a oportunidade para falar sobre Jesus. Ele explicou que a cura acontecera pela fé no nome de Jesus Cristo, a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pedro continuou realizando milagres e pregando com ousadia. Em Atos 5, vemos que sua reputação como instrumento do poder de Deus crescia tanto que as pessoas colocavam doentes nas ruas, na esperança de que ao menos a sombra de Pedro os tocasse para serem curados. Multidões de várias cidades vinham a Jerusalém
trazendo seus enfermos e pessoas atormentadas por espíritos impuros, e todos eram curados. No entanto, o crescimento da igreja também trouxe perseguição. As autoridades religiosas, sentindo-se ameaçadas pela influência dos apóstolos, começaram a reprimir a fé nascente. Em Atos 12, lemos sobre uma perseguição intensa. O rei Herodes Agripa mandou prender e maltratar membros da igreja, mandando matar Tiago, irmão de João. Depois, prendeu Pedro também, durante a festa dos pães asmos, e o colocou sob forte vigilância, com 4 grupos de 4 soldados cada um. Mas a igreja orava fervorosamente por Pedro. Na noite anterior ao seu julgamento, enquanto ele dormia algemado entre 2 soldados e com guardas à porta da prisão, um anjo do Senhor apareceu. Uma luz brilhou na cela, e o anjo tocou Pedro, dizendo: "Levanta-te depressa." As correntes caíram dos pulsos de Pedro, e o anjo o instruiu a se vestir e segui-lo. Eles passaram pelos guardas, saíram pela porta de ferro que se abriu sozinha, e depois que caminharam um pouco, o anjo o deixou. Pedro, percebendo o livramento divino, entendeu que deveria ir para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos em oração. Uma serva chamada Rode ouviu a voz de Pedro, correu para anunciar sua chegada, mas inicialmente ninguém acreditou nela. Quando abriram a porta e viram Pedro, ficaram maravilhados. Pedro contou como o Senhor o havia libertado da prisão e pediu que informassem Tiago e os outros irmãos. Depois disso, Pedro partiu para outro lugar. Apesar das perseguições, a igreja continuava a crescer. O poder de Deus manifestado através de Pedro e dos apóstolos, junto com sua pregação corajosa, atraía cada vez mais pessoas para a fé. Cada milagre, cada sermão e cada ato de coragem fortaleciam e expandiam a igreja, mostrando que, mesmo diante das adversidades, a obra de Deus prosperava. Nos últimos anos, Pedro dedicou-se a viagens missionárias, à escrita de cartas, epístolas e à liderança da igreja. Após os eventos narrados em Atos dos Apóstolos, as tradições e documentos históricos indicam que Pedro viajou por diversas regiões, sendo associado especialmente a Roma, onde teve um papel importante na liderança da igreja local. Acredita-se também que tenha visitado Antioquia e outras áreas do Império Romano. Pedro escreveu 2 epístolas que fazem parte do Novo Testamento. A primeira é uma carta de encorajamento para cristãos sofrendo perseguições, exortando-os a permanecer firmes na fé, enfatizando a santidade, humildade e submissão a Deus. Ele também fala sobre o sofrimento por Cristo como parte da vida cristã, assegurando que aqueles que perseveram receberão grande recompensa. A segunda epístola alerta contra falsos mestres e reafirma a veracidade do Evangelho. Pedro incentiva os cristãos a crescerem na graça e no conhecimento de Jesus, destacando a importância da vida moral reta e da vigilância espiritual. Ele também lembra da certeza da segunda vinda de Cristo, encorajando os fiéis a viverem preparados para esse grande evento. O martírio de Pedro é um dos momentos mais marcantes da sua vida. Segundo a tradição, ele foi martirizado em Roma durante o reinado do imperador Nero. Nero, conhecido por sua crueldade, iniciou uma perseguição severa contra os cristãos após o grande incêndio de Roma em 64 d.C., acusando-os de terem provocado o fogo. Pedro foi preso, condenado e crucificado. Porém, segundo a tradição, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por se sentir indigno de morrer da mesma forma que Jesus. Esse ato final de humildade e devoção refletiu a formação completa de Pedro, que passou de um simples pescador a um líder firme, um apóstolo fiel e um exemplo de fé e coragem para toda a igreja. Pedro viveu uma vida marcada pela fé e coragem, deixando um impacto profundo e duradouro na história do cristianismo. Sua liderança firme, seus ensinamentos e sua disposição para sofrer e até morrer pela fé inspiraram muitas gerações de cristãos. Pedro, que começou sua caminhada como um simples pescador, tornou-se uma rocha fundamental para a igreja, deixando um legado de fé, esperança e amor que permanece vivo até hoje. Tiago, filho de Zebedeu, também conhecido como Tiago Maior, foi outro apóstolo de destaque entre os 12 escolhidos por Jesus.
Nascido em Betsaída, uma pequena cidade de pescadores, Tiago cresceu numa família dedicada à pesca. Seu pai, Zebedeu, era um pescador respeitado, e sua mãe, Salomé, uma seguidora fiel de Jesus. Tiago trabalhava com seu irmão João, ajudando o pai a lançar as redes no mar da Galileia, uma tarefa que exigia força e paciência. A vida de Tiago mudou radicalmente quando Jesus o chamou para segui-lo. Junto com João e Pedro, ele formou o círculo mais próximo de Jesus, um grupo privilegiado que presenciou momentos importantes do ministério do Messias. Tiago esteve presente na Transfiguração, quando Jesus revelou sua glória divina no monte, ao lado de Moisés e Elias, e também no jardim do Getsêmani, durante a oração angustiante de Jesus antes da prisão, mostrando a confiança especial que Jesus tinha nele. Após a ressurreição e ascensão de Jesus, Tiago assumiu um papel ativo na divulgação do Evangelho. Tornou-se um pregador fervoroso e corajoso em Jerusalém e outras regiões, enfrentando forte resistência das autoridades religiosas e políticas, que viam o crescimento do cristianismo como uma ameaça. Tiago, movido pela paixão e zelo, continuou a expandir a mensagem de Jesus, mesmo diante de perigos constantes. Tiago foi o primeiro apóstolo a sofrer martírio. Durante o reinado do rei Herodes Agripa I, que perseguia os cristãos para agradar os líderes judeus, Tiago foi preso e rapidamente condenado à morte. Ele foi decapitado em Jerusalém, selando seu testemunho com seu próprio sangue. Sua morte marcou um momento sombrio, mas também inspirador para os primeiros cristãos, incentivando-os a manterem a fé mesmo diante da perseguição. Para entender a história do apóstolo João e sua sobrevivência milagrosa, é importante situá-lo no contexto do século I, época marcada pelo domínio romano no mundo mediterrâneo e pelo surgimento do cristianismo como uma força espiritual nova e poderosa. Sob o controle do Império Romano, as culturas e religiões locais conviviam, ainda que sob a supervisão imperial. Nesse cenário surge Jesus de Nazaré, cujos ensinamentos revolucionários desafiaram as estruturas sociais e religiosas da época. João, filho de Zebedeu e Maria Salomé, nasceu numa família de pescadores na Galileia, no norte de Israel. Desde pequeno, trabalhou arduamente com seu pai, um homem bem-sucedido na pesca. Inicialmente, João e seu irmão Tiago eram seguidores de João Batista, o pregador que anunciava a vinda do Messias. É importante esclarecer que João, filho de Zebedeu, o apóstolo que seguia Jesus, não deve ser confundido com João Batista, o pregador austero do deserto que preparou o caminho para Jesus. Embora compartilhassem o mesmo nome, eram figuras diferentes, com papéis distintos na história bíblica. João Batista era conhecido por seu estilo de vida simples, seu batismo de arrependimento e por anunciar a chegada do Messias, preparando as pessoas para recebê-lo. Já João, filho de Zebedeu, foi escolhido por Jesus para ser um dos seus 12 discípulos mais próximos. Ele presenciou muitos milagres, ouviu os ensinamentos profundos do Mestre e participou de momentos íntimos ao lado de Jesus. Sua proximidade com Cristo fez dele uma figura central no cristianismo primitivo, conhecido por sua devoção firme e seu papel essencial na transmissão da mensagem de Jesus após sua morte e ressurreição. A história do encontro de João e Tiago com Jesus está registrada em vários evangelhos sinópticos, narrando momentos importantes do início do ministério dos discípulos. Esse momento foi decisivo para a vida dos irmãos João e Tiago, marcando o começo de uma jornada transformadora que também teve grande impacto na história do cristianismo. A narrativa começa com eles trabalhando como pescadores no mar da Galileia, ao lado do pai Zebedeu, seguindo a tradição da família. Eles conheciam bem a rotina difícil de lançar as redes em busca de uma boa pesca. Num dia comum, enquanto estavam focados no trabalho, algo extraordinário aconteceu. Jesus de Nazaré, um pregador conhecido por seus ensinamentos e milagres, apareceu à beira do mar. Com seu carisma e autoridade, Jesus chamou João e Tiago para se tornarem seus discípulos. Sem hesitar, eles deixaram tudo, as redes, o barco e o pai, para seguir Jesus, prontos para uma nova vida de fé e serviço. Esse chamado está registrado na Bíblia, em Mateus 4:18 a 22,
que conta como Jesus chamou também Simão Pedro e André para deixarem suas redes e segui-lo, prometendo torná-los pescadores de homens. Depois, Jesus viu Tiago e João no barco com o Pai e os chamou, e eles imediatamente abandonaram tudo para acompanhá-lo. Esse encontro marcou uma virada na vida dos irmãos, que passaram a seguir Jesus de perto, testemunhando seus milagres, ouvindo seus ensinamentos e participando da missão de anunciar o reino de Deus. Eles aprenderam com Jesus, foram desafiados por ele e transformados por sua presença e amor. João, em especial, se tornou um dos discípulos mais próximos e fiéis a Jesus. Ele esteve presente em momentos importantes da vida do Mestre, junto com Pedro e Tiago, formando um grupo restrito que presenciava acontecimentos que os outros discípulos não viam. Um exemplo disso é o jardim do Getsêmani, quando Jesus orava angustiado antes de ser preso. João estava lá, junto com Pedro e Tiago, para acompanhar esse momento difícil. Marcos 14, 32 a 36. Também esteve presente na transfiguração de Jesus no Monte Tabor, quando Jesus revelou sua glória divina diante de Pedro e Tiago. Mateus 17, 1. Além desses momentos, João acompanhou Jesus em outras ocasiões importantes, como a ressurreição da filha de Jairo, um líder da sinagoga. Jairo pediu a Jesus que curasse sua filha que estava morrendo. No caminho, uma mulher que sofria de hemorragia por 12 anos tocou as vestes de Jesus e foi curada pela fé. Enquanto Jesus conversava com ela, chegaram mensageiros avisando que a filha de Jairo havia morrido e que não valia a pena incomodar mais Jesus. Mas Jesus incentivou Jairo a continuar acreditando. Quando chegaram à casa de Jairo, encontraram uma multidão lamentando a morte da menina. Jesus entrou com Pedro, Tiago e João até o quarto onde ela estava e ordenou: "Menina, levanta-te." E ela se levantou, para a surpresa e alegria de todos. O relacionamento de João com Jesus é marcado por uma proximidade muito especial. Ele é frequentemente chamado de o discípulo amado, um título que indica a afeição e a confiança que Jesus tinha nele. Na última ceia, João foi aquele que se reclinou no peito de Jesus, mostrando essa ligação íntima entre eles. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 23, é mencionado um discípulo muito especial, chamado de o discípulo a quem Jesus amava, que estava reclinado ao lado de Jesus. Esse discípulo é identificado como João, e os relatos bíblicos mostram que ele era alguém fiel, corajoso e muito dedicado à missão de Jesus. João esteve ao lado de Jesus em momentos difíceis, como na prisão e na crucificação, demonstrando grande lealdade mesmo diante de perigos. No Evangelho de João, capítulo 19, versículos 25 a 27, é descrito um momento muito tocante perto da cruz. Estavam lá a mãe de Jesus, sua irmã Maria, Maria de Clopas e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe junto com o discípulo amado, disse a ela: "Aí está o seu filho", e ao discípulo: "Aí está a sua mãe". A partir desse momento, João acolheu Maria como parte de sua família, mostrando um amor e uma fidelidade profundos, mesmo diante do sofrimento. João não apenas permaneceu com Jesus até o fim, mas também mostrou uma forte espiritualidade, refletindo sobre os ensinamentos e palavras do Mestre durante o momento do sacrifício. Depois, com o crescimento do cristianismo, os líderes judeus e o governo romano passaram a ver essa nova fé como uma ameaça. João, por ser um dos líderes da igreja primitiva, tornou-se alvo de perseguição. Os romanos consideravam os cristãos traidores porque eles recusavam prestar culto ao imperador, o que era visto como um crime contra o Estado. Assim, João e outros apóstolos enfrentaram prisão, tortura e até a morte por sua fé, mas nunca desistiram de pregar o Evangelho. Uma tradição antiga, embora não registrada nos textos bíblicos oficiais, conta que João foi jogado em um caldeirão com óleo fervente por ordem do imperador romano Domiciano, no final do século I. Domiciano, que se considerava divino e exigia adoração, via os cristãos como uma ameaça e promoveu uma dura perseguição contra eles. Mesmo diante desse extremo perigo, João teria sobrevivido milagrosamente.
Ao ser retirado do caldeirão, não apresentava ferimentos ou queimaduras, como se uma força invisível o tivesse protegido. Esse milagre impressionou quem presenciou e é um poderoso testemunho do poder de Deus para proteger seus servos fiéis. A história de João lembra o famoso livramento de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente, narrada no livro de Daniel, capítulo 3. Esses 3 jovens hebreus foram lançados em fogo por se recusarem a adorar a estátua do rei Nabucodonosor, mas saíram ilesos, acompanhados por uma figura divina. Ambos os relatos mostram o poder soberano de Deus, que protege aqueles que permanecem firmes na fé, mesmo nas piores adversidades. Após essa tentativa fracassada de matá-lo, as autoridades decidiram exilar João para a ilha de Patmos, um lugar remoto, onde ele continuaria sua missão apesar do isolamento. Percebendo que João não cederia à pressão nem à ameaça de morte, as autoridades decidiram afastá-lo da sociedade e da comunidade cristã, na tentativa de silenciar sua voz e enfraquecer sua influência. O exílio de João não foi só uma punição, mas também um esforço desesperado para conter o impacto de sua mensagem e evitar que sua fé inspirasse outros a desafiar o poder e seguir Cristo. Exilado na ilha de Patmos, João viveu um período importante, cheio de significado espiritual e revelações divinas. Por causa de sua fé e por pregar o Evangelho, foi enviado para esse lugar remoto, com a intenção de impedir sua atuação. Porém, o que parecia uma punição se tornou um marco na história da Igreja cristã. Durante o exílio, João teve uma profunda comunhão com Deus e recebeu visões impressionantes, que deram origem ao livro do Apocalipse, também chamado de Revelação. Essas mensagens foram destinadas às igrejas da época e a todas as gerações futuras, revelando o plano de Deus para a humanidade e o destino final da criação. Mesmo isolado, João não desistiu nem ficou desanimado. Continuou a testemunhar sua fé e a pregar o Evangelho para as pessoas da ilha. Sua determinação em servir a Deus nunca enfraqueceu, e seu testemunho brilhou como uma luz no meio das dificuldades e da solidão. As visões que João recebeu mostraram o domínio absoluto de Deus sobre tudo e a vitória definitiva de Cristo sobre o mal e o pecado. Elas foram fonte de esperança e força para João e para a igreja primitiva, ajudando-os a enfrentar as adversidades futuras. Assim, o exílio de João revelou sua perseverança e fidelidade, mesmo em tempos difíceis, e resultou numa das obras mais importantes da Bíblia, que continua a inspirar e guiar os cristãos até hoje. Ele transformou aquele tempo de sofrimento em um momento de intensa comunhão com Deus e serviço fiel, deixando um legado eterno de coragem, fé e compromisso com a verdade. Filipe, outro dos 12 apóstolos, teve uma vida marcada pela dedicação e fé no ministério de Jesus. Sua origem não é muito detalhada, mas sabemos que ele nasceu em Betsaida, a mesma cidade de André e Pedro. Filipe foi chamado diretamente por Jesus, que disse: "Segue-me", João 1,43, e ele respondeu prontamente, mostrando desde o começo sua disposição para seguir o Mestre. Além de seguir Jesus, Filipe foi fundamental para apresentar outros a ele. Foi ele quem encontrou Natanael e o levou até Jesus, dizendo que tinham achado aquele de quem Moisés e os profetas escreveram: Jesus de Nazaré, filho de José. João 1,45. Filipe se destacou pela curiosidade e desejo de entender melhor os ensinamentos e a natureza divina de Cristo. Um exemplo disso é quando, diante da multiplicação dos pães, expressou preocupação sobre como alimentar a multidão, para logo depois presenciar um dos milagres mais impressionantes de Jesus. João 6,57. Durante a última ceia, Filipe também teve um momento marcante. Pediu a Jesus que mostrasse o Pai aos discípulos, ao que Jesus respondeu: "Quem me vê, vê o Pai." João 14,9. Depois da ascensão de Jesus, Filipe continuou seu trabalho com entusiasmo, pregando o Evangelho em várias regiões. Segundo a tradição, ele levou a mensagem para lugares distantes, incluindo Frígia, na Ásia Menor. Seu ministério foi marcado por milagres e muitas conversões, contribuindo muito para o crescimento do cristianismo entre os gentios. Filipe ficou conhecido por sua pregação firme, que
que confrontava as crenças pagãs locais, o que frequentemente colocava sua vida em risco. Ele sofreu martírio em Hierápolis, cidade que hoje fica na Turquia. Segundo relatos, foi crucificado de cabeça para baixo, uma forma de prolongar seu sofrimento. Mesmo na hora da morte, ele continuou pregando e encorajando os cristãos a manterem a fé. Sua coragem e determinação deixaram uma marca profunda na comunidade cristã local, inspirando muitos a seguirem seu exemplo. Bartolomeu, também chamado de Natanael, é outro apóstolo conhecido. Sua apresentação a Jesus é uma das histórias mais lembradas do Novo Testamento. Natanael era de Caná da Galileia e amigo próximo de Filipe. Quando Filipe encontrou Jesus e reconheceu que ele era o Messias, correu para contar a Natanael. No começo, Natanael ficou cético ao ouvir que Jesus era de Nazaré e perguntou se poderia sair algo bom dali. Filipe insistiu que ele fosse ver por si mesmo. Quando Natanael se aproximou de Jesus, este disse: "Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade." João 1,47. Surpreso, Natanael perguntou como Jesus o conhecia, e Jesus respondeu que o havia visto debaixo da figueira antes mesmo de Filipe chamá-lo. Esse pequeno milagre fez Natanael reconhecer Jesus como o Filho de Deus e Rei de Israel. João 1,49. Depois desse encontro, Bartolomeu, Natanael se tornou um seguidor fiel e um dos 12 apóstolos. Ele testemunhou muitos milagres e ensinamentos de Jesus, que fortaleceram sua fé e o prepararam para sua missão. A história dos apóstolos de Jesus é repleta de exemplos de fé inabalável, dedicação incansável e sacrifício extremo. Entre eles, destacam-se Bartolomeu e Saulo de Tarso, que, embora com trajetórias distintas, compartilharam um destino comum de propagar a mensagem cristã, enfrentando perseguições e martírios. A jornada de Bartolomeu como apóstolo teve início após a ascensão de Jesus, quando, assim como os outros discípulos, ele foi agraciado com o Espírito Santo no Pentecostes. Esse evento concedeu-lhe não apenas o poder, mas também a inabalável coragem necessária para pregar o Evangelho em terras distantes. Segundo a tradição cristã, Bartolomeu empreendeu missões evangelísticas que o levaram a regiões longínquas, como a Índia, onde, inclusive, teria deixado uma cópia do Evangelho de Mateus. Sua dedicação não parou por aí. Ele continuou sua missão por diversas outras regiões, incluindo a Mesopotâmia, a Partia, a Licaônia e, finalmente, a Armênia. Em cada um desses locais, Bartolomeu demonstrava um zelo extraordinário, realizando milagres e convertendo um grande número de pessoas ao cristianismo. No entanto, sua pregação fervorosa frequentemente o colocava em conflito direto com os governantes locais, que viam o cristianismo como uma ameaça à ordem estabelecida e às suas próprias crenças pagãs. O martírio de Bartolomeu é, sem dúvida, uma das narrativas mais brutais e comoventes entre os apóstolos. Na Armênia, seu trabalho evangelístico resultou na conversão do rei Poli e de muitos de seus súditos, um feito que, infelizmente, provocou a intensa ira dos sacerdotes pagãos e de Astíages, irmão do rei. Bartolomeu foi então preso e condenado a uma morte excepcionalmente cruel. Ele foi esfolado vivo, um tipo de tortura excruciante que envolvia a remoção da pele enquanto a vítima ainda estava consciente. Após suportar esse sofrimento indescritível, ele foi decapitado, completando assim seu martírio e selando seu legado como um dos pilares da fé cristã primitiva. A história de Saulo de Tarso, que mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo, é um testemunho marcante do poder transformador da graça divina. Nascido por volta do ano 10 d.C. em Tarso, a capital da província romana da Cilícia, na moderna Turquia, Saulo pertencia à tribo de Benjamim. Em sua juventude, ele era um ardente opositor do cristianismo, dedicando-se intensamente à perseguição dos seguidores dessa fé emergente. Seu zelo em reprimir o movimento cristão era notório, sendo ele responsável por infligir e contribuir para o sofrimento dos primeiros cristãos. No entanto, a trajetória de Saulo sofreu uma reviravolta extraordinária e divina, que redefiniria completamente seu papel na história cristã. O ponto de virada crucial
ocorreu durante uma jornada para perseguir os seguidores de Cristo em Damasco. No caminho, Saulo foi confrontado por uma luz celestial intensa que o cegou instantaneamente. Nesse momento de cegueira física e espanto, uma voz ressoou perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa revelação não apenas o deixou atônito, mas também transformou radicalmente sua perspectiva e sua vida. Nesse instante, Saulo, agora cego e aturdido, percebeu a magnitude do encontro divino que estava vivenciando. O impacto da revelação de Cristo foi profundo e imediato. Saulo, agora ciente de sua cegueira espiritual, reconheceu a autoridade de Jesus e, em humildade, perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Esse momento representa uma transformação radical na vida de Saulo, uma virada em sua jornada e propósito. Jesus instruiu Saulo a entrar na cidade de Damasco, onde ele receberia mais orientações. Contudo, a cegueira física de Saulo simbolizava agora a abertura de seus olhos espirituais para a realidade do evangelho que ele havia anteriormente rejeitado. Sem a capacidade de ver fisicamente, Saulo foi conduzido por seus companheiros de viagem até Damasco. A experiência no caminho de Damasco não foi meramente uma intervenção divina, foi a fundação de uma nova identidade para Saulo. Naquele instante, ele compreendeu a divindade de Jesus, reconhecendo-o como o Messias esperado. Enquanto isso, na cidade, um discípulo chamado Ananias recebeu uma visão do Senhor, instruindo-o a ir até Saulo e impor as mãos sobre ele para que recuperasse a visão. Inicialmente, Ananias relutou, temendo a reputação de Saulo como perseguidor dos cristãos. No entanto, Deus assegurou a Ananias sobre a transformação miraculosa que ocorreu na vida de Saulo e sobre o papel vital que ele desempenharia na propagação do evangelho. Ananias obedeceu à orientação divina e encontrou Saulo em uma casa em Damasco. Ao impor as mãos sobre ele, algo extraordinário aconteceu. Como escamas, caíram dos olhos de Saulo e sua visão foi completamente restaurada. Esse evento físico simbolizou a remoção das escamas espirituais que obscureciam sua compreensão da verdade. Ao recuperar a visão, Saulo não apenas se tornou um seguidor de Jesus, mas também foi batizado, marcando sua identificação pública com a mensagem que ele uma vez perseguiu. Imerso na experiência da graça transformadora, Saulo começou a proclamar imediatamente nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus, surpreendendo aqueles que conheciam sua reputação anterior. Agora chamado de Paulo, um homem incansável e apaixonado pelo cristianismo, ele embarcou em jornadas missionárias extraordinárias, conhecidas por toda a história cristã. Suas viagens foram muito além das fronteiras geográficas, refletindo um compromisso fervoroso em propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Desde as ruas movimentadas de Antioquia até as cidades emblemáticas como Atenas e Corinto, Paulo enfrentou desafios, perseguições e hostilidades para compartilhar a mensagem transformadora do Evangelho. Paulo não era apenas um pregador ambulante, ele era um construtor de comunidades. Suas cartas revelam um zelo pastoral profundo, à medida que ele orientava e fortalecia as comunidades cristãs que brotavam por onde passava. Em Tessalônica, Corinto, Éfeso e outras cidades, Paulo não apenas pregou, mas também investiu tempo ensinando, disciplinando e nutrindo os novos convertidos. Além de evangelista, o apóstolo não se contentou apenas em difundir as boas novas. Ele foi um arquiteto da teologia cristã. Suas epístolas, que constituem grande parte do Novo Testamento, são tesouros de sabedoria teológica, abordando questões cruciais da fé, moral e vida cristã, moldando fundamentalmente o pensamento teológico cristão. O legado de Paulo é imenso, influenciando gerações de cristãos e a própria estrutura da igreja. Para ajudar a continuarmos com esse trabalho e fazer com que o YouTube recomende mais vídeos como este, peço seu like e inscrição. Agora, voltando ao vídeo. Mesmo diante dos desafios, Paulo perseverou, enfrentando prisões, açoites e rejeições. Sua dedicação à causa de Cristo era clara através de suas ações e sacrifícios pessoais. Nesse cenário de perseguições, surge um profeta com uma visão poderosa
que mudaria toda a história. A profecia de Ágabo, que fala dos desafios que aguardavam o apóstolo Paulo, está registrada no livro de Atos, capítulo 21, versículos 10 e 11. Ágabo, um profeta, chegou a Cesareia e, ao encontrar Paulo, tomou o cinto dele e amarrou suas próprias mãos e pés, dizendo que o Espírito Santo anunciava: assim os judeus de Jerusalém prenderão o homem a quem pertence este cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Essa profecia foi um alerta claro sobre os perigos que Paulo enfrentaria em Jerusalém. O gesto simbólico de Ágabo, usando o cinto de Paulo para amarrar suas mãos e pés, ressaltava a inevitabilidade e a dureza das dificuldades que o esperavam. O profeta avisou que Paulo seria preso pelos judeus e entregue aos gentios, indicando um período de sofrimento e perseguição iminente. Diante dessa revelação, é comovente ver a reação dos amigos próximos, que imploraram para que ele evitasse Jerusalém, temendo as consequências anunciadas. No entanto, Paulo estava decidido a prosseguir, demonstrando coragem e compromisso com o chamado do Senhor. Mesmo sabendo dos perigos, manteve sua firme determinação em cumprir sua missão. Essa profecia funcionou como uma preparação espiritual e um lembrete de que o caminho seria difícil, mas Paulo estava disposto a enfrentar tudo por sua fé. Assim, seguiu para Jerusalém, convicto de que estava cumprindo o propósito divino para sua vida. Ao chegar, Paulo foi recebido pelos irmãos na fé, mas logo os acontecimentos seguiram conforme a profecia de Ágabo. Os judeus de Jerusalém, influenciados por falsas acusações de que Paulo pregava contra a lei e o templo, provocaram tumultos e ataques contra ele. Os líderes religiosos judeus afirmavam que Paulo desrespeitava as tradições judaicas, enquanto Paulo ensinava que a salvação vinha pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Ele argumentava que os gentios convertidos não precisavam seguir todos os rituais judaicos, como a circuncisão e as leis alimentares. Essa posição causou forte resistência entre grupos conservadores da comunidade judaica, que valorizavam a observância rigorosa da lei. A situação tornou-se tão tensa que as autoridades romanas tiveram que intervir, transferindo Paulo para Cesareia, cidade costeira, onde ele seria julgado pelo governador Félix. O julgamento de Paulo diante de Félix ficou marcado pela ausência de provas concretas que justificassem sua prisão. Apesar disso, Félix manteve Paulo sob custódia, sem emitir uma condenação formal. Durante esse tempo, Paulo continuou pregando a mensagem cristã, incluindo a esperança da ressurreição. Após várias audiências e apelações, Paulo permaneceu preso por 2 anos em Cesareia, enfrentando acusações infundadas. Com a troca de governadores, Paulo foi chamado para se defender diante de Festo, sucessor de Félix. Novamente, as acusações contra ele não se sustentaram, e Paulo expressou o desejo de apelar para César, usando seu direito de cidadão romano. Essa decisão o levaria a Roma para seu julgamento final diante do imperador Nero. A viagem para Roma foi cheia de dificuldades, incluindo um naufrágio narrado nos capítulos 27 e 28 do livro de Atos. Paulo viajava como prisioneiro, acompanhado de outros, entre eles o centurião Júlio, responsável por sua custódia. A viagem começou sob condições ruins, e Paulo, com sua intuição espiritual, alertou sobre os perigos, mas não foi ouvido. Enquanto navegavam pelo mar Adriático, uma tempestade violenta atingiu o navio, deixando a tripulação desesperada, achando que não sobreviveriam. Em meio à tormenta, Paulo recebeu uma mensagem de Deus através de um anjo, assegurando que todos a bordo sobreviveriam, embora o navio fosse destruído. Ele compartilhou essa esperança com os demais, encorajando-os a permanecer no barco para garantir sua salvação. O navio acabou encalhando em um banco de areia, mas, cumprindo a promessa divina, todos chegaram salvos à ilha de Malta. Os habitantes locais, vendo os náufragos em dificuldades, mostraram-se generosos, acendendo uma fogueira para aquecê-los. Enquanto Paulo ajudava a recolher lenha, uma víbora venenosa saiu do fogo e o mordeu. Para surpresa de todos, ele não sofreu nenhum dano, o que levou os moradores a acreditarem que ele era um deus. Esse episódio abriu caminho para que Paulo pregasse o evangelho em Malta,
onde realizou curas e milagres. Após 3 meses, Paulo e seus companheiros embarcaram num navio de Alexandria que estava ancorado na ilha, retomando sua jornada rumo a Roma. A viagem continua e Paulo finalmente chega a Roma. Sua chegada não foi marcada por grandes celebrações, mas pela continuação de sua missão. Mesmo sob prisão domiciliar, vigiado por um soldado romano, Paulo recebeu permissão para pregar e ensinar. Ele convocou os líderes judeus para lhes apresentar a mensagem de Cristo. Alguns responderam de forma positiva, enquanto outros resistiram. O período em Roma funciona como um epílogo na trajetória de Paulo, onde ele continua a impactar vidas, mesmo diante da iminência da morte. O livro de Atos termina mostrando Paulo residindo em Roma, pregando o reino de Deus e ensinando sobre Jesus Cristo abertamente e sem restrições. Sua situação na capital do Império Romano não diminuiu seu zelo missionário. Ele podia receber visitantes e seguia firme em sua missão. Durante essa fase, Paulo também continuou a escrever cartas, incluindo as chamadas cartas da prisão, como Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Essas epístolas revelam sua teologia profunda e sabedoria, oferecendo encorajamento, orientações pastorais e ensinamentos sobre a natureza de Cristo e do cristianismo. A segunda carta a Timóteo, frequentemente considerada a última escrita de Paulo, é especialmente emocionante e reflexiva. Nela, Paulo demonstra consciência de que sua vida está chegando ao fim, mencionando sua luta, esperança e fidelidade ao Evangelho, mesmo em meio às dificuldades. Ele usa palavras carregadas de significado, dizendo que sua vida está sendo derramada como uma oferta de bebida e que seu tempo de partir está próximo. No entanto, ao invés de lamentar, Paulo declara que combateu o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Sua linguagem revela um sentimento de realização e paz interior diante do inevitável. Em uma de suas declarações mais conhecidas, registrada em 2 Coríntios 4, 17 a 18, Paulo compartilha sua visão sobre as dificuldades da vida. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Essas palavras mostram que Paulo via as adversidades como passageiras, em comparação com a glória eterna que aguardava os crentes. Sua esperança na vida eterna baseava-se na certeza da ressurreição e na obra redentora de Cristo. Anos depois, por volta do ano 64 depois de Cristo, um grande incêndio devastou Roma durante o reinado do imperador Nero. As chamas destruíram vastas áreas da cidade, causando grandes perdas e deixando muita gente desabrigada. A causa exata do incêndio é incerta, mas algumas fontes históricas sugerem que Nero pode ter tido envolvimento, já que ele tinha planos ambiciosos para reconstruir Roma com projetos arquitetônicos grandiosos. Esse incêndio teria dado a Nero a oportunidade de remodelar a cidade conforme seus desejos, aumentando sua popularidade. Fontes antigas, como o historiador Tácito, relatam que Nero teria tocado sua lira e cantado poemas enquanto assistia ao fogo, alimentando a ideia de que ele seria responsável pelo desastre. No entanto, Nero teve que enfrentar o descontentamento popular causado pela tragédia. Para desviar a culpa, ele acusou os cristãos, uma comunidade já marginalizada, de serem os culpados pelo incêndio. A fé cristã era vista com suspeita pelas autoridades romanas, e os seguidores de Jesus frequentemente eram mal compreendidos. Assim, Nero iniciou uma perseguição brutal contra os cristãos, responsabilizando-os injustamente. Muitos seguidores do cristianismo foram presos, torturados e mortos de formas terríveis. Alguns foram crucificados, outros jogados às feras nas arenas, alguns usados como tochas humanas para iluminar as noites da cidade, e outros ainda foram decapitados. Finalmente, em 67 d.C., Paulo foi novamente preso e encarcerado. Desta vez, porém, ele sentia que não escaparia com vida. Sua convicção estava na certeza de ter lutado a boa luta, completado sua missão e preservado a fé, como escreveu em Timóteo. Segundo a tradição cristã,
Nero condenou Paulo à morte por decapitação à beira da estrada que levava a Roma. Essa forma de execução estava relacionada ao fato de Paulo ser cidadão romano. Caso contrário, provavelmente teria sofrido um destino mais cruel e humilhante. A mesma tradição relata que Pedro, contemporâneo de Paulo e também preso na mesma época, foi crucificado de cabeça para baixo no circo de Nero. O legado duradouro do apóstolo Paulo é um convite à reflexão e à ação. Ao contemplarmos sua fé e compromisso, somos desafiados a pensar sobre nossa própria caminhada espiritual. Sua disposição em enfrentar adversidades, suportar perseguições e manter a fé firme, mesmo diante da morte, serve como farol para nossas jornadas pessoais de fé. Tomé, também conhecido como Dídimo, é frequentemente lembrado como Tomé o Incrédulo, por sua reação inicial à notícia da ressurreição de Jesus após a crucificação. Tomé não estava presente quando Jesus apareceu para os outros discípulos. Na primeira vez em que os outros discípulos disseram a Tomé que tinham visto Jesus ressuscitado, ele respondeu com dúvida, dizendo que só acreditaria se pudesse ver e tocar as marcas dos cravos nas mãos de Jesus e colocar a mão no seu lado. João 20 e 25. 8 dias depois, Jesus apareceu novamente aos discípulos, dessa vez com Tomé presente. Jesus convidou Tomé a tocar suas feridas e crer. Tomé, cheio de surpresa e reverência, exclamou: Senhor meu e Deus meu. João 20 e 28. Esse momento não apenas dissipou suas dúvidas, mas fortaleceu sua fé de forma profunda e duradoura. Após a ascensão de Jesus e o Pentecostes, quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, Tomé dedicou-se ao ministério, levando o evangelho a regiões distantes. Segundo a tradição cristã, ele viajou extensivamente, pregando na Mesopotâmia, na Pártia e, finalmente, na Índia, onde seu ministério teve grande destaque. Na Índia, Tomé fundou comunidades cristãs, especialmente na região de Kerala, onde até hoje existem cristãos que se identificam como seguidores de São Tomé. Sua pregação foi acompanhada de milagres e curas, e ele converteu muitas pessoas, incluindo membros da nobreza local. No entanto, sua missão não esteve livre de perigos. Ele enfrentou forte oposição dos sacerdotes e líderes religiosos locais. O martírio de Tomé é um dos episódios mais comoventes da história dos apóstolos. De acordo com a tradição, ele foi martirizado em Mylapore, perto da atual Chennai, na Índia. Enfrentando crescente hostilidade, Tomé foi preso e condenado à morte, sendo perfurado por lanças, uma morte dolorosa e lenta. Mesmo assim, manteve sua fé firme e continuou a testemunhar a verdade do Evangelho até o fim. Mateus, também chamado Levi, antes de ser chamado por Jesus, trabalhava como coletor de impostos em Cafarnaum, uma profissão vista com desconfiança pelos judeus, pois os coletores de impostos eram considerados traidores que colaboravam com o Império Romano e muitas vezes enriqueciam às custas da população. Apesar dessa má reputação, Jesus viu além disso e chamou Mateus para segui-lo. Enquanto Mateus estava sentado no posto de coleta, Jesus passou e disse: "Segue-me." Mateus 9, 9. Sem hesitar, Mateus deixou tudo para trás e o seguiu. Esse ato imediato mostra a autoridade poderosa de Jesus. Mateus não só foi um discípulo fiel, mas também teve a honra de escrever um dos 4 evangelhos do Novo Testamento. Seu evangelho é especialmente importante por seu profundo conhecimento da cultura e tradições judaicas, mostrando que Mateus queria convencer seus compatriotas de que Jesus era o Messias prometido nas Escrituras hebraicas. O evangelho enfatiza muitos ensinamentos de Jesus, como o Sermão da Montanha, e está estruturado para mostrar o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Após a ressurreição e Pentecostes, Mateus dedicou-se a espalhar o evangelho para além da Judéia, pregando em regiões como Pártia, Pérsia, Etiópia e possivelmente outras áreas ao redor do Mediterrâneo. Ele pregava com zelo e realizou milagres, convertendo muitos ao cristianismo. A tradição cristã relata que Mateus foi especialmente ativo na Etiópia, onde formou uma comunidade cristã vibrante. O martírio de Mateus mostra sua coragem e dedicação. Ele foi preso, condenado e morto por espada,
um fim rápido, porém brutal. Tiago, filho de Alfeu, também chamado Tiago Menor, é identificado assim para diferenciá-lo de Tiago, filho de Zebedeu, conhecido como Tiago Maior. Tiago Menor era filho de Alfeu e, segundo algumas tradições, parente de Jesus, possivelmente um primo. Pouco se sabe sobre seus primeiros anos, mas ele foi chamado por Jesus para ser um dos 12 apóstolos, participando de muitos eventos importantes do ministério e tendo papel relevante na igreja primitiva após a ressurreição. Tiago Menor é associado à liderança da igreja em Jerusalém. Alguns estudiosos acreditam que ele seria o mesmo Tiago, o justo, mencionado no Novo Testamento como líder respeitado da comunidade cristã local. Ele é tradicionalmente considerado o autor da Epístola de Tiago, que destaca a importância das obras como expressão de uma fé viva e atuante. Sua liderança foi marcada pela sabedoria e piedade. De acordo com a tradição, Tiago Menor foi martirizado em Jerusalém. Relatos históricos, como os do historiador Flávio Joséfo e escritos apócrifos, afirmam que ele foi apedrejado até a morte por ordem do sumo sacerdote Anano, por causa de sua firme pregação cristã, que irritava as autoridades religiosas judaicas. Segundo a tradição, ele foi levado ao pináculo do templo e, ao se recusar a renegar a fé em Jesus, foi jogado de lá. Sobreviveu à queda, mas foi apedrejado e, por fim, golpeado na cabeça com um porrete por um lavador de roupas, que garantiu sua morte. As histórias dos apóstolos de Jesus revelam diferentes facetas da fé e do sacrifício. Entre eles, Judas Tadeu, também conhecido como Tadeu ou Lebeu, e Simão, o Zelote, são exemplos de devoção e coragem, enquanto Judas Iscariotes representa a trágica face da traição. Judas Tadeu, um dos apóstolos menos mencionados nos evangelhos, é profundamente reverenciado por sua dedicação e zelo no ministério de Jesus. Seu nome, Tadeu, significa coração corajoso, um reflexo de sua personalidade. Ele é tradicionalmente identificado como o autor da Epístola de Judas no Novo Testamento, uma carta concisa, mas poderosa, que alerta sobre falsos mestres e exorta os cristãos à perseverança na fé. Como um dos 12, Tadeu testemunhou de perto os milagres e os ensinamentos de Jesus. O martírio de Tadeu é narrado de diversas formas, mas a tradição mais aceita aponta que ele foi martirizado na Pérsia. Sua morte, por golpes de machado ou clava, simboliza a violência enfrentada pelos primeiros missionários cristãos. Sua partida, frequentemente datada no século I d.C., é lembrada como um testemunho de sua coragem e devoção inabalável até o fim. Simão, o Zelote, também conhecido como Simão, o Cananeu, é outro apóstolo cuja vida é envolta em certo mistério, mas marcada por profunda reverência. Seu apelido Zelote sugere uma possível ligação com o grupo nacionalista judeu que se opunha fervorosamente ao domínio romano em Israel. No entanto, ao ser chamado por Jesus, Simão abandonou suas aspirações políticas para trilhar o caminho da paz e da fé. Como um dos 12, Simão esteve presente em momentos cruciais do ministério de Jesus, testemunhando milagres, ouvindo ensinamentos e participando da última ceia e do Pentecostes. Sua transformação de um possível revolucionário político para um fervoroso pregador do Evangelho é um poderoso exemplo do poder transformador do chamado de Jesus. Após a ascensão de Jesus, Simão pregou o Evangelho em várias regiões, incluindo a África e a Grã-Bretanha, segundo algumas tradições. Ele trabalhou incansavelmente para converter pessoas, enfrentando desafios e perigos em sua jornada. O martírio de Simão, o Zelote, é tradicionalmente relatado como ocorrido na Pérsia, onde ele pregava ao lado de Judas Tadeu. Ambos foram perseguidos por sua mensagem e, eventualmente, martirizados. Simão foi cerrado ao meio, uma morte brutal que reflete a severidade da perseguição contra os primeiros cristãos. Sua fé inabalável e dedicação ao Evangelho até o último suspiro são lembradas e veneradas até hoje. Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos de Jesus, é infelizmente lembrado principalmente por sua traição, um ato que alterou o curso da história bíblica. Escolhido por Jesus para ser discípulo, Judas era o tesoureiro do grupo,
responsável pelos recursos financeiros. No entanto, seu nome se tornou sinônimo de traição ao entregar Jesus aos líderes religiosos por 30 moedas de prata. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: "Que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei?" E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Mateus 26, 14 a 15. A decisão de Judas tem sido objeto de muita especulação. Alguns acreditam que ele estava desiludido com a direção do ministério de Jesus, talvez esperando uma revolução política que não veio. Outros sugerem que a ganância o motivou. Contudo, a Bíblia também insinua que ele foi influenciado por Satanás, apontando para uma luta espiritual mais profunda. Independentemente das razões, seu ato de traição é um dos momentos mais sombrios dos evangelhos. Após trair Jesus, Judas foi consumido pelo remorso. Ele tentou devolver as 30 moedas de prata aos sacerdotes, mas estes recusaram. Em desespero, Judas atirou as moedas no templo e saiu para se enforcar. As descrições de sua morte nos evangelhos apresentam nuances. Enquanto Mateus relata o enforcamento, Mateus 27, 3 a 5, Atos descreve uma morte mais gráfica, onde Judas adquiriu um campo com o dinheiro da traição e, caindo de cabeça para baixo, rompeu-se ao meio e todas as suas entranhas se derramaram. Atos 1:18. Para conciliar as narrativas, sugere-se que Judas se enforcou e que, possivelmente devido à decomposição ou outros fatores, seu corpo caiu e se rompeu, alinhando-se com o relato de Atos. Essa conciliação permite uma visão mais completa do trágico fim do traidor de Jesus. Seu suicídio foi um fim trágico para um dos apóstolos mais infames, e a terra comprada com as moedas, conhecida como Campo de Sangue, tornou-se um símbolo de sua traição. A figura de Judas Iscariotes nos leva a profundas reflexões sobre o arrependimento e a redenção. Sua traição foi um ato premeditado, mas seu arrependimento veio tarde demais para mudar seu destino. A tragédia de Judas reside no fato de que ele esteve tão perto da fonte de perdão e graça, mas, ao final, escolheu o desespero. Sua vida e morte servem como um alerta sobre as consequências das escolhas e o poder corrosivo do remorso. A história de Judas nos convida a contemplar a natureza do perdão e da misericórdia divina, mostrando que, apesar de sua traição, a missão de Jesus seguiu adiante, cumprindo as profecias e redimindo a humanidade. Se inscreva em nosso canal. Se você assistiu até aqui, deixe nos comentários a sua sugestão de vídeo para que possamos trazer conteúdos que enriqueçam ainda mais nossa vida com as bênçãos do Senhor. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço e fique com Deus.